Sabe aquelas notícias que aparecem por aí de pacientes que de repente tiveram que amputar os membros ou que de repente morreram de infecção generalizada? O nome disso é sepse. Você já ouviu falar? Essa condição já afetou vários famosos por aí: Luciano Pavarotti, o campeão de boxe Muhammad Ali e, recentemente, a cantora mais pop do mundo, Madonna. Eles enfrentaram essa condição silenciosa que pode atacar de forma devastadora sem muito aviso prévio. Não importa quem você é, a sepse pode te atacar e causar condições muito graves em você e pode colocar a sua vida em risco. E o mais impressionante é que poucas pessoas sabem como identificá-la. Hoje eu vou contar tudo para vocês sobre essa ameaça e que mata. Ela é responsável pelo óbito de milhões de pessoas a cada ano e que muita gente nem sabe o que ela é e como preveni-la. Eu sou Renata Berenger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Vou começar aqui esse vídeo explicando para você o que é a sepse, mas muita gente tem muita dificuldade de entender e fica perdido sem conseguir assim captar a mensagem. Se você não entender nada, eu vou deixar um vídeo mais para frente explicando para uma criança de 10 anos o que é a sepse. Mas enquanto isso, vamos lá. A sepse é uma reação do nosso organismo, é uma reação assim muito exacerbada, muito grande, muito desproporcional a uma infecção. Então, quando a gente está lá, quando o nosso organismo está lutando contra uma infecção, e aí pode ser vírus, bactéria, algum protozoário, mas sempre uma infecção, a gente começa a produzir várias células e essas células produzem várias substâncias, que são substâncias mediadoras que vão preparar o nosso organismo para conseguir debelar aquele invasor, aquela infecção. Mas, eventualmente, a gente não sabe ainda exatamente qual é a causa que algumas pessoas, frente a essas infecções, começam a produzir essas células e essas citoquinas, que a gente fala, essas substâncias que são proteínas, é, tem vários nomes, de maneira assim muito desenfreada. Então, produz muito leucócito, muitas citocinas e o organismo fica meio atrapalhado e essas células começam a fazer mal para o nosso corpo. É mais ou menos o nosso organismo se voltando contra nós mesmos. E aí essas células começam a atacar os nossos órgãos internos que são responsáveis pelo nosso funcionamento. Então, atacam nossas células cardíacas e o coração começa ali a ter que trabalhar mais. Isso aumenta muito a frequência respiratória. Os nossos pulmões começam a se encher de águas porque está tudo muito inflamado, então a pessoa começa a ficar com falta de ar, o nosso pH desequilibra, a gente começa a ficar mais acidótico. E aí todas essas alterações levarão a esses sinais e sintomas que começam ali inicialmente, que são o aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, febre que não baixa por nada e alteração do nível de consciência. Às vezes uma pessoa é muito lúcida, mas começa a falar besteira, começa a falar de forma arrastada, a pressão fica muito baixa, você não consegue levantar da cama, não consegue fazer coisas no seu dia a dia. E aí, às vezes, quem é leigo não entende muito o que está acontecendo, mas são sinais precoces dessa entidade que se chama de sepse. E aí, nesse momento, a pessoa deve procurar um atendimento médico de urgência. Muitos e muitos estudos nos últimos 20 anos têm sido realizados para conseguir que a gente trate esses pacientes de uma forma rápida e diminuir o desfecho ruim, que seria o óbito, ou casos muito graves como esse que eu falei anteriormente, de que a pressão fica tão baixa e aí o sangue não consegue chegar adequadamente nos membros e, por vezes, a gente tem que amputar os membros. E o que todos os estudos mostram? Que quanto mais rápido a gente instituir o tratamento, melhor é o desfecho do paciente, mais rápido ele vai ficar bem.
Então, nos hospitais, na emergência, a gente sempre institui o protocolo de sepse, que é o quê? Os profissionais todos ali do hospital estão treinados para observar esses sinais e rapidamente fazer o antibiótico quando necessário e instituir outras medidas, que é estabilizar a pressão arterial, fazer soro para essa pressão não ficar muito baixa. A gente mede outra coisa que chama lactato também, e se isso tudo não funcionar, a gente dá remédio específico para aumentar essa pressão. Então, tudo isso é muito bem documentado e a gente vê esses indicadores para justamente o quê? Tentar diminuir a letalidade dessa condição que é tão grave que às vezes as pessoas ouvem, ai, sepse, não sei, não estou entendendo. Mas eu espero que agora vocês tenham compreendido a real gravidade disso tudo e que com medidas simples a gente consegue salvar os pacientes. E como eu evito a sepse? São medidas muito simples. A primeira delas é algo que a gente fala aqui sempre, é a vacinação. Quando a gente se vacina, a gente previne várias infecções que podem levar a sepse, principalmente o que? Nos extremos de idade, os bebês e os idosos. Outra medida muito simples é a higienização das mãos, que a gente evita várias infecções, gastroenterites ou mesmo infecções respiratórias e prevenindo isso, a gente não tem essa condição tão grave que é a sepse. A outra questão é o uso dos antimicrobianos. A gente sempre tem que procurar atendimento médico para iniciar algum tipo de antimicrobiano. Não use o seu antibiótico que sobrou lá, que estava em casa e sem saber, porque eu estou com dor de garganta, eu vou tomar, porque você pode acabar tendo alguma bactéria multiresistente e quando precisar mesmo ali de um antibiótico ideal, você pode estar resistente e acabar desenvolvendo alguma infecção mais grave. Assim, é muito importante que você entenda o que é a sepse, entenda o mecanismo que leva a essas infecções de formas mais graves, porque aí a gente consegue prevenir e consegue tratar a tempo de não desenvolver complicações muito graves. Às vezes, a gente tem pacientes que internam com sepse, com choque séptico, com uma pressão muito baixa, que ficam internados no setor de terapia intensiva por muitos meses. E aí toda a reabilitação de como é que esse paciente vai ter alta e vai voltar para casa é muito intensa. Precisa de fisioterapia, precisa de fono, precisa de cuidados muito intensos, que às vezes isso tudo podia ter sido prevenido lá no início, se esses sinais fossem identificados mais rapidamente. Espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre essa condição tão grave que é a sepse. Então, aproveita e compartilhe esse vídeo com quem você achar que vai poder aproveitar essas informações e me escreve aqui se você já tinha ouvido falar sobre sepse ou se você ou alguém da sua família ou próximo já desenvolveu essa condição. Se você não conseguiu entender exatamente, e olha esse vídeo aqui, que eu estou explicando a sepse para uma criança de 10 anos, que talvez seja mais palatável para você conseguir entender o que é essa condição. Obrigada e até a próxima!